Bom dia a todos. Vamos iniciar isso a segunda sessão. Primeiramente, teremos a professora Francine Macorrig, aqui à minha esquerda. Ela vai falar sobre o risco de não pagamento e o direito cambial francês. A seguir, teremos meu colega procurador no município, Rafael Carvalho Rezende Oliveira, grande administrativista, vai falar sobre a matriz de risco nos contratos administrativos como garantia da boa administração. E, por fim, nós teremos o professor da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui, José Gabriel Assis de Almeida, e vai falar sobre o risco como elemento constitucional do direito de empresa. Eu queria dizer que eu estou achando muito interessante essa apresentação, porque nós advogados muitas vezes nos esquecemos do risco envolvido na nossa atividade. Isso é comum, né? A gente sabe disso, que as leis merecem, precisam de interpretação, mas muitas vezes a gente esquece disso. E o leigo não entende isso. O leigo realmente não entende, é difícil ele entender que um juiz entende de uma maneira, que a própria lei é conflitante, que muitas vezes a lei, digamos assim, tem lacunas, o leigo não consegue. A pessoa sabe que minha primeira formação foi em engenharia eletrônica, trabalhei muitos anos com isso, e eu lido o tempo todo com isso. Meus colegas me perguntam, mas isso aqui, por que assim? Eles não conseguem entender esse risco envolvido no mundo jurídico. Então, eu volto a dizer, o dia está sendo muito interessante, produtivo, e eu tenho certeza que a gente vai continuar com palestras brilhantes iguais às que tivemos antes. Bom, sem mais delongas, vou dar a palavra à professora Francine Macorrig. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também com a minha colega Juliane Theroux e dizer do grande prazer de estar aqui e participar desse colóquio. E a José Gabriel Bucar e a professora Nícia Correia que organizaram esse encontro e me permitiram estar aqui hoje. Eu escolhi falar sobre o risco, o novo direito dos franceses. E o direito francês, nesse caso, quer tentar eliminar o não pagamento. E, nesse caso, o direito dos... très récemment, au cours des années qui ont précédé. Et il faudra donc mesurer. Nós temos que medir, então, nesse caso específico, remédier à ce risque de non-paiement. Para eliminar o risco de falta de pagamento. E nós temos, então, uma liminar de 2021, e, nesse caso, é do nível 4 do Código Civil, e também temos os textos que constituem o fundamento legal e também uma nova liminar que reformou o livro 6 do Código do Comércio sobre o direito das empresas em dificuldade, que tentaram articular o texto dos direitos do direito societário quanto à questão do direito das garantias, que está em vigor do dia 1º de janeiro de 2022, a partir de 2021, perdão.
A reforma segue os primeiros objetivos, os mesmos objetivos, inclusive, para tentar encontrar uma maior eficácia para aqueles que têm as garantias, que são os titulares das garantias, e assegurar uma proteção ao devedor, aquele que consentiu a garantia, que garantia as dívidas de outro. É uma pesquisa, uma busca, melhor dizendo, de um equilíbrio que o legislador francês tentou encontrar. É difícil, mas é o que ele tentou fazer. E para tentar encontrar uma reforma, buscando os... les dispositions du droit des entreprises en difficulté viennent contrarier les règles du droit des sûretés. Alors cela s'explique en grande partie parce que il y a en droit des entreprises en difficulté un impératif de protection. Temos imperativo de proteção maior do devedor, porque o devedor às vezes é uma empresa e o que se quer é garantir a sobrevida da empresa. Et la situer dans un contexte d'évolution du droit français, c'est une réforme importante, mais qui, en fait, que é importante une autre réforme qui était e que vem, que aconteceu em 2006, on avait réformé le droit français, e quando foi modificado o direito francês, e essas duas reformas tinham por bases não os trabalhos parlamentares, mas um anteprojeto que foi feito por uma comissão que foi criada pelo ministro da Justiça, que ia justamente refletir sobre essa mudança, composto de especialistas e criando, então, isso foi feito em 2017, então, paralelamente, havia todo um grupo que ia pensar nessa reforma, que era uma reforma muito técnica, sem dúvida nenhuma, sobre o direito das garantias. E também para reformar, para refletir e incentivar os investidores para fazer operações na França, ou pelo menos não desincentivá-los. Em 2006 já tinha a vontade de aumentar a visibilidade do direito francês e criar uma nova categoria no nosso Código Civil que se chama garantias, sûreté. Então, que não existia antes. Então, nós queríamos reforçar a coerência dessas leis, porque havia uma falta de coerência entre várias regras especiais, haviam sido criadas garantias que não se enquadravam com as regras do Código Civil. No caso, por exemplo, aqui, por exemplo, em 2006, para criar, por exemplo, e a modernizar o direito francês, criando novas garantias, criando a propriedade, e era baseada no direito de propriedades, baseando-se na reforma de 2006. Ou seja, nós tínhamos que melhorar muito as coisas, e é por isso que que foi feita, então, essa nova legislação.
a partir dessa reforma de 2006. E a partir disso, criando uma definição das garantias reais. E para maiores coerências, nesse caso, foram suprimidas várias regras especiais e de uma maneira muito simbólica, por exemplo, no caso que se falou do gage em francês, o penhor ou a garantia, nós então suprimimos nas regras do Código do Comércio. E, por outro lado, nós reformamos as regras do Código Civil, melhorando, inclusive, o sistema previsto para que houvesse uma maior eficácia e reforçando a segurança jurídica das garantias em si e eliminando algumas regras que eram ruins para essa regra. Por exemplo, as regras de privilégios imobiliários especiais e que tinham efeitos específicos que retroagiam mudando o que era dito antes, e isso era contrário à segurança e por isso foram suprimidas. O essencial era tentar buscar a eficácia das garantias e, nesse caso, houve uma convergência do direito das garantias no Código Civil e também regras do Código de Comércio que tinha como objetivo melhorar a eficácia, e nós vimos que, num primeiro momento, o objetivo era reduzir o risco dos pagamentos e, a partir dessa eficácia, melhorar a situação. E essa eficácia buscada tem seus limites, evidentemente, porque dá para ver porque o que se queria era proteger terceiros que oferecem as garantias. E o segundo ponto é justamente falar desses limites, a redução dos limites da falta de pagamento, que podem surgir com o direito das seguranças de garantias. Na questão da eficácia e da redução do risco, a partir do reforço da eficácia, nós podemos estimar que isso foi feito de duas maneiras. De maneira indireta, reduzindo, no caso, as hipóteses de questionamento das próprias garantias. E também o objetivo foi de reforçar os mecanismos que querem assegurar o pagamento dos credores, ou seja, a redução das hipóteses do questionamento das garantias, como foi feito, e diminuindo as exigências de forma, ou seja, as exigências formais. Com relação ao que era feito até então. Sem entrar em detalhes, foi destituído um princípio segundo o qual não se podia usar garantias desmaterializadas, exceto exceções, ou seja, esse princípio foi modificado e agora pode-se usar garantias por ato de desmaterialização. Seguranças reais convencionais podem ser usadas e a forma foi simplificada. Isso para pessoas jurídicas, permitida a constituição de garantias por delegação, por assinatura particular, ou seja, mesmo a garantia que deve ser constituída. É o exemplo da hipoteca. É um ato notarial por procuração e para todas as pessoas jurídicas. O que é muito emblemático também para a diminuição das exigências formais
diz respeito ao calcionamento, ou seja, a calção, é o que é previsto pelo Código Civil. No caso, na última reforma de 2021, fez uma reforma profunda, o que não tinha sido reformado em 2006. O parlamento não quis dar o direito ao parlamento, ao governo, de rever o calcionamento, a calção em si, né? E dizendo que não se podia tocar nessa palavra, nessa questão da fiança ou da calção. Mas foi feito depois por liminar e aí o parlamento aceitou. Na verdade, foram diminuídas as exigências formais com relação à calção e foi reforçado no livro 4, no direito das garantias, e se tornou um direito comum das garantias. Mas antes dessa reforma de 2021, a lei de vários textos exigia, em alguns casos, o respeito à menção manuscrita solene, e apenas a partir dessa menção havia o risco importante de questionamento da calção. Ou seja, no início, a jurisprudência aplicada de maneira muito cuidadosa ao texto criava uma brecha, ou seja, as calções deixavam de ter um comprometimento formal. Então, isso criou um problema importante, mas a jurisprudência conseguiu contornar esse problema e adotou soluções que se tornaram contralegais no fim. Então, a reforma não deixou de lado a exigência da formalidade solene, que são manuscritas, e também o texto não diz que é unicamente esse tipo de calção, mas deve-se incluir o montante do principal e do acessório. E, nesse caso, a calção indique que há um comprometimento, etc. Esse é o exemplo. Para além da diminuição das exigências formais, houve um atenuamento também das exigências de fundo, que tinham como consequência também o questionamento de garantia. A diminuição também, aqui nós temos outro exemplo, que foi tirado da calção, de vários textos diferentes que impunham uma exigência de proporcionalidade do comprometimento da calção, que tanto aos seus custos em si, ou seja, uma sanção muito rigorosa, que havia uma desproporção. Quando a calção era aplicada, havia retirada dos direitos e não havia mais a possibilidade de exigir o pagamento. Houve a modificação para pedir a redução da calção. Então, nesse caso, havia o pagamento da calção, mas havia o pagamento, pelo menos. Isso era um exemplo para ilustrar essa exigência e sua modificação. E eu acho que eu quero
respeitar o tempo e vou ter que reduzir um pouquinho o que eu queria falar. Há também a questão da proibição de hipoteca dos bens, dos imóveis futuros. Então, nós temos agora a mudança de princípio, um princípio inverso. Nós temos agora que indica que a hipoteca pode ser feita nos bens imóveis presentes ou futuros. Então, inclusive, outras garantias, né? Claro, precauções a serem assumidas, sobretudo a publicidade que tem que ser feita, e isso deve ser feito quando há o título de aquisição, quando ele for tornado público. Então, nesse caso, deve-se também observar na ideia de diminuição, no caso de fundo, na reforma de 2021, a seção de título de garantia, foi feito a escolha de submeter a garantia de forma e fundo mais leve, que na seção a título de garantia, nós vamos indicar, então, o que se chama de, em francês, créance cédée, ou seja, um crédito ou uma dívida cedida. E há várias hipóteses, várias outras hipóteses. Nesse caso, a hipótese que visava reduzir o questionamento das garantias. Então, em 2021, também foi decidido aumentar a possibilidade de pagamento dos credores. Nós temos vários tipos de regras, no caso de direito das sociedades, das empresas que passam por dificuldades. Assim, a possibilidade de implementar as garantias, como, por exemplo, de caução, eu falei da exigência da proporcionalidade, do comprometimento da receita. Nós vimos que a sanção foi modificada e havia dois momentos: a proporcionalidade no momento da determinação da caução e também no momento do caso de levar isso a juízo. Então, no caso, quando se via que havia uma desproporção, essa exigência era levada em consideração no momento de iniciar uma ação legal, por exemplo, e com a proibição, a caução de invocar qualquer medida judicial que beneficiaria ao devedor principal, se o devedor principal também estivesse com questões de pagamentos, ou seja, a caução, nesse caso, deve servir quando o devedor está com problemas de pagamento e, nesse caso, a caução, pois está lá para compensar a falta de pagamento do devedor. Se o credor estiver passando por uma falta de pagamento, isso não pode ser invogado. E, mais uma vez, a questão da garantia em si, foram suprimidas regras específicas no direito do comércio, tirando e trazendo do direito civil algumas regras para que a caução fosse mais fácil e mais simples para o credor e levar para o Código Civil regras específicas do direito comercial. E alguns dias depois
possível fazer um leilão e para uma pessoa encarregada e juramentada a fazer aquele tipo de venda pública, ou seja, o credor já tem feito uma notificação ao credor e ele tem o direito de receber apenas aquilo que lhe é devido, para que esses são os exemplos que eu tinha de dizer. No caso da empresa passando por dificuldades, na questão das garantias em si, e isso para incitar alguns credores para dar crédito à empresa passando por dificuldades, criando privilégios, sobretudo para aqueles que emprestam, podem financiar as empresas que estão passando por dificuldade, sobretudo há novos conceitos que foram adotados do direito norte-americano e também com essa nova lei de 2021, adotada no direito do comércio, para melhorar a eficácia das garantias nos planos de proteção e para permitir a proteção e sobrevida das empresas. E quando esses planos são adotados por classes das partes afetadas, temos regras que têm por objetivo melhorar a situação dos credores. Nesse caso, sabemos que nós temos que sempre ver o melhor interesse dos credores, ou seja, sem entrar no detalhe dessas regras, nós vemos que há regras que são adotadas e vemos a parte afetada. No caso dos credores, há uma classe de credores que têm garantias legais que são diferenciadas daqueles credores que não têm esse tipo de garantias reais. Nesse caso, a partir desses novos conceitos, esses credores titulares de garantias, no caso, quando há um procedimento de liquidação, nesse caso, nós temos também, evidentemente, medidas bastante simples. Há limites, claro, e por isso eu não vou falar sobre isso, porque são levados em consideração os interesses dos devedores e de terceiros. E isso buscando a proteção de terceiros a várias regras diferentes no direito das garantias e para a proteção de novo desses terceiros que deram garantias em garantia dos devedores. Há muitas regras também que são transversais, como, por exemplo, da regra da oposição para que o terceiro invoque meios jurídicos e de direito para opor o credor. No caso da caução, porque há um novo princípio que a caução pode opor-se a todas as exceções que o devedor poderia apresentar ao credor, com exceções pessoais ao devedor e também exceções inerentes à dívida em si. Ou seja, isso reforça o caráter de exceção
por meio da exceção. Dessa exceção, nós queríamos ir contra o que havia sido feita pela lei. Por exemplo, foi recusada a caução, opor a curta prescrição do direito do consumidor, a questão da liminar de 2021. Também se permite opor exceções no caso de terceiros compradores do imóvel hipotecado. E, nesse caso, é possível fazer com que, no caso da jurisprudência que apresentou soluções que opunha-se que o terceiro adquirente fosse contra, pudesse se opor. E, no caso da lei de 2021, ele determinou que ele podia apresentar exceções que pertenciam ao devedor. E, nesse caso, a hipoteca foi considerada exceção. Essa regra também foi adotada como reserva de propriedade, reafirmando pelo texto a possibilidade de invocar exceções. E agora as regras de proteção, que tem a ver com terceiros, pessoas físicas, não a todos, mas a pessoas físicas em si. No direito francês, há uma proteção maior para pessoas físicas e pessoas físicas em geral, e também aqueles que são avalistas. Isso existe no direito comum das garantias e também no direito das empresas, no direito societário, das empresas em dificuldade. E isso acontece muito na caução. Então, as regras de caução não tocavam a pessoa física, era o Código do Consumidor que tocava mais a proteção da pessoa física, mas que iam além da dívida específica para a dívida em geral. E isso foi decidido, então, suprimir as regras do Código do Consumidor, porém, no Código Civil foi incluído a defesa da pessoa física, por exemplo, diminuindo o formalismo e que tem a ver com a caução da pessoa física que se compromete com relação ao credor, profissional. Há algumas exceções e é um pouco difícil de acompanhar o direito aqui nesse caso, é a caução consentida. Há regras que dizem que a proteção não funciona, que se o credor for credor profissional, por exemplo. Sempre a questão da proporcionalidade que só se aplica se o credor for profissional. Há outras regras ainda, como o dever de informação, de notificação, ou seja, as pessoas que oferecem uma garantia real com relação ao devedor, desde a reforma de 2021, no caso de pessoa física, há uma proteção. Se o terção oferece uma caução em relação a um devedor, ela vai ter medidas de proteção. Então, eu vou ter que parar daqui a pouco. Então, são protegidas essas pessoas físicas. E no caso da inovação, era diminuir no caso da proteção, no caso das pessoas que entravam no caso de ajuda para as empresas em geral. Nesse caso, é importante
Eu acho que no início dos anos, eu acho que havia mais ou menos 20 mil casos de recuperação judicial de empresas, né? E também vemos também na eficácia das garantias, especificamente no caso das empresas em dificuldade, onde constatamos essas medidas do aumento de proteção para proteger o patrimônio da empresa, que é a calção, né, da empresa, a fiança da empresa, a partir desse patrimônio da empresa, e dá para avaliar esse nível de calção da empresa. Há várias regras técnicas, há uma proibição de modificar esse nível de calção e permite também colocar em fiança algumas fianças que foram apresentadas, mesmo quando a empresa cessa pagamentos, ou seja, nesse caso, o devedor tem como proteger o seu patrimônio especificamente. O direito francês, então, das garantias serve a impedir o risco contra os credores e também a proteger os devedores. Agradecendo a professora Macorrig pela brilhante explanação sobre o novo direito cambial francês, eu passo a palavra para o Dr. Rafael Carvalho Rezende de Oliveira por 25 minutos. Bon dia a todos e a todas. Bonjour, mes amis français. Je n'ai pas parlé français il y a beaucoup de temps, donc je m'excuse pour mon français. Je apresentarei mon discours em português. Uma alegria estar aqui nesse dia para falar de risco e contrato administrativo, que é um tema muito importante para o direito como um todo, mas para o direito administrativo brasileiro em especial, porque tivemos alguns eventos recentes que colocaram o risco em evidência e temos uma nova lei de licitações que traz um tratamento específico. Queria, antes de começar, agradecer o convite que foi feito pela doutora Arícia, parabenizá-la pelo evento, parabenizar a PGM, junto com a Universidade de Toulouse, por esse evento, e parabenizar o Raposo e toda a direção da PGM. Bom, em relação ao tema que me cabe, falar do risco dentro dos contratos administrativos, no Brasil esse tema ele é ainda mais desafiador, porque, como já disse determinado ministro no passado, no Brasil até o passado é incerto. Então, não é fácil a gente falar de risco nos contratos que envolvem a administração pública. Esse tema, como eu disse, ele ganha uma relevância maior nesse momento por vários fatores. Acho que um fator claro, após pandemia, a pandemia do novo coronavírus demonstrou para a gente como é importante a gente levar a sério a alocação e a regulação dos riscos nos contratos públicos e privados. No âmbito das contratações públicas, a pandemia trouxe enormes desafios, né, os contratos de terceirização de serviços, os contratos de concessão de serviço público. Durante a pandemia, ninguém esperava um evento com essa magnitude. Não havia contrato que regulasse de maneira eficiente esse evento tão desastroso. Então, a pandemia coloca para a gente esse dever de casa de, nos próximos contratos, a gente tentar antever, regular e alocar melhor os riscos desses eventos que podem voltar a acontecer. Então, a pós-pandemia é um fator para a gente levar mais a sério esse tratamento do risco. Um segundo fator são as inovações tecnológicas, cada vez mais presentes. A gente ainda não sabe exatamente quais são as consequências que podem advir dessas novas tecnologias, então há muita incerteza nesse momento. E aí eu me refiro, por exemplo, à inteligência artificial, que tem assumindo um protagonismo não só na administração executiva, mas também nos órgãos de controle.
A inteligência artificial, se bem utilizada, tem um enorme potencial para trazer mais eficiência, mas nós temos riscos, como tudo que é novo, e precisamos, então, tratar e discutir também esses riscos. Mas, especialmente em relação à realidade brasileira, tem um fator um número, um dado, que demonstra como é importante a gente pensar em risco nas contratações públicas. Tem um estudo bastante famoso que foi realizado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, em relação às obras públicas brasileiras, e nesse estudo, que não é tão antigo, o TCU encontrou o seguinte dado: a cada 3 obras brasileiras, uma fica inacabada, uma obra não é terminada. A cada 3 obras, uma não é terminada. 1/3 das obras, portanto, ficam inacabadas. Isso é só um reflexo de como nós temos aí um desafio enorme de trazer contratações públicas mais eficientes, menos formalistas e mais preocupadas com os resultados. Bom, nesse contexto, quando a gente fala de risco, a gente tem que primeiro definir o que a gente chama de risco, né? Quando eu falo aqui em risco, eu falo de um evento previsível ou não futuro que gera alguma consequência incerta. A gente sabe que o evento pode acontecer ou tem pelo menos uma chance de acontecer e a gente não consegue trazer de maneira exata as consequências desse evento. E aí, para usar um termo, um conceito de risco que é positivado atualmente, eu vou trazer aqui a portaria do Ministério da Economia. Essa portaria já foi publicada no contexto da nova Lei de Licitações, em 2021, a portaria SEGES-ME 8678/2021, que é uma portaria que fala de governança. E ela traz um conceito de risco que é bastante interessante. Ela diz que o risco é um evento futuro e identificado ao qual é possível associar uma probabilidade de ocorrência e um grau de impacto, que afetará positiva ou negativamente os objetivos a serem atingidos, caso ocorra. Então, de novo, essa lógica do risco como um evento que é futuro, identificado, que gera consequências incertas, positivas ou negativas no contrato. E aí, dentro dessa questão, é natural a gente falar em risco dentro dos contratos em geral e, em especial, nos contratos administrativos, porque quando a gente estuda a teoria econômica dos contratos, se a gente pega, por exemplo, a escola clássica da economia, o contrato ele já é conceituado como um instrumento adequado para a alocação de riscos. Ainda que o contrato não preveja de maneira muito clara uma alocação ou uma divisão de riscos entre as partes, todo contrato, em alguma medida, trata de alocação de riscos. Então, se a gente pensar num contrato mais simples entre particulares, um contrato de locação, quando você tem lá os direitos e as obrigações do locador, direitos e obrigações do locatário, ali está inerente uma alocação de riscos. E quando a gente pensa em contratos administrativos, esse tema ganha ainda maior complexidade, porque, pensando nos contratos administrativos, não só temos a questão do interesse público e contratos que afetam não apenas um indivíduo, mas contratos que afetam toda a coletividade, nós temos contratos complexos e temos contratos de longa duração. E isso fazia mais sentido, talvez, em contratos de concessão, mas agora, cada vez mais, não só em contratos de concessão, mas em contratos administrativos em geral. Já antecipo que a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133/2021, ela traz um alargamento nos prazos dos contratos administrativos. Tradicionalmente, o contrato administrativo no Brasil tinha um prazo de até 1 ano e aquelas exceções trazidas na legislação tradicional, em que você podia fazer um contrato de maior duração. Contratos, por exemplo, de até 5 anos, quando fosse um contrato de serviço contínuo. Um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, um serviço de manutenção de equipamentos, você poderia chegar até 5 anos. Na nova Lei de Licitações, os prazos são alargados e o próprio contrato de serviço contínuo, e não só serviço, agora também fornecimento de bens contínuos, nesses contratos, o prazo inicial é até 5 anos, mas ele pode ser prorrogado e chegar a 10 anos. E se a gente pensar em todo o regime jurídico trazido pela nova Lei de Licitações em relação a prazos, existe a previsão de um prazo máximo em determinados contratos que trazem investimentos por parte do particular
e são contratos que não vão onerar demasiadamente o poder público, prazo até de 35 anos, que é um prazo limite muito similar ou parecido àquele limite de prazo que tradicionalmente é colocado no Brasil nos contratos de PPP, de parceria público-privada. Então, hoje, não só na concessão, não só na PPP, na parceria público-privada, mas nos contratos administrativos em geral, a nova lei de licitações permite contratos de longo prazo. Se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, imagina daqui a 35 anos. Então, numa relação dessa, como diz o meu querido amigo Egon Bockman Moreira, do Paraná, nos contratos administrativos a única certeza é a incerteza. Então, partindo dessa realidade de que o contrato tem incertezas, qual é o desafio para todos nós, operadores do direito? É levar a sério o contrato na parte que trata de alocação de riscos. E isso, no Brasil, exige uma mudança de cultura, né? Raros são os exemplos de entes federativos que levam a sério uma discussão de riscos quando celebram contratos. Eu me lembro quando fui chefe aqui do Consultivo, o debate ele era muito colocado quando a gente falava de concessão de serviço público. Né, certa vez a gente fez um projeto junto com o Banco Mundial para fazer uma parceria público-privada e os especialistas do Banco Mundial, nas reuniões, colocavam as suas questões e falavam, olha, vamos diminuir aqui os riscos de alguns eventos, vamos trazer o Disputes Board, que o Marcelo falou muito bem na mesa dele, trazer o Disputes Board, o Comitê de Resolução de Disputas. E, naquele contexto, muitos não conheciam o Disputes Board. Hoje, o Comitê de Resolução de Disputas está na nova lei de licitações, aparece lá, não é a primeira lei que fala disso, a primeira lei do país a falar disso foi a lei do município de São Paulo, mas nós temos agora uma lei nacional que trata do Disputes Board. E o Disputes Board é um exemplo de como a gente pode lidar com as incertezas e com os riscos. Porque, como falou bem o Marcelo, no Comitê de Resolução de Disputas, você tem um painel formado, geralmente no início da celebração, logo na celebração do contrato, no início da execução. Esse painel geralmente é formado por 3 pessoas, muito parecido com a formação de um painel arbitral. Então, o poder público elege ou indica um especialista, a empresa indica o outro especialista, e os 2 especialistas, em comum acordo, indicam um terceiro especialista. Esse painel formado por especialistas com formação técnica e de confiança das partes, esse painel vai acompanhar toda a execução do contrato. E quando ocorrer alguma celeuma, alguma dificuldade de interpretação sobre o cumprimento adequado ou não de uma cláusula contratual, as partes vão submeter a questão a esse painel. E a vantagem em relação, por exemplo, à arbitragem e outros métodos de solução adequada de conflitos é que o Disputes Board ele faz um acompanhamento on time, atual, na hora da execução do contrato e conhece o histórico do contrato. Então, a tendência é tomar uma decisão que seja mais aceitável pelas partes, uma decisão mais legítima e, certamente, uma decisão técnica, por pessoas que são da confiança e especialistas também, indicados ali pelas partes. É uma solução provavelmente melhor do que a solução do Poder Judiciário, como foi falado, né? Eventualmente um magistrado ou uma magistrada que não está ali acostumado ou acostumada com aquela temática, com aquela questão e não conhece o contrato a fundo, eventualmente vai se valer de um perito da confiança dele, juiz ou dela, juíza, para eventualmente emitir um parecer ali e trazer sua decisão, quando as próprias partes já podiam ter feito isso por consenso, e já podiam ter feito isso pelo Disputes Board. Então, o Disputes Board é um exemplo de como a gente pode mitigar riscos em contratos administrativos. E voltando ao meu assunto, então lá, na época que eu era chefe do Consultivo, a gente não tinha a nova lei de licitações e não tinha a previsão do Disputes Board no Brasil. E o Banco Mundial já trazendo essa indicação para a gente colocar nos nossos contratos aqui de concessão naquele momento. Eu cheguei a fazer parecer, eu falei da possibilidade do Disputes Board, tem esse parecer aprovado, fiz a minuta do decreto do Disputes Board, a minuta do decreto de arbitragem. Na época, o procurador-geral Antônio Carlos chegou a aprovar isso, mas nunca foi publicado o decreto. Então, nós não temos ainda uma norma municipal específica sobre esses assuntos, mas é uma possibilidade do município, em algum momento, trazer arbitragem, Disputes Board. A arbitragem a gente já usa nos contratos, mas previsão de regulamentos, né, para trazer mais segurança jurídica para todos nós. Mas é só um exemplo de como é um desafio a gente falar de riscos dentro dos contratos administrativos. E aí eu quero falar especialmente, então, nessa parte final, da Lei 14.133/2021.
né? A nova lei de licitações, ela traz algumas vantagens e alguns avanços em relação à legislação anterior. Aliás, é muito difícil você fazer uma lei pior do que a lei anterior, né? Porque a lei 8666 de 93 era uma lei muito burocrática, muito formalista e muito ineficiente, não só na aplicação, porque na aplicação realmente tudo pode ficar ineficiente, mas no seu próprio contexto, no seu próprio texto. A lei 8666 de 93 não vai deixar saudades, pelo menos essa é a minha percepção. Então, em relação à nova lei de licitações, a nova lei de 2021, ela traz muitos avanços. E um dos avanços é essa preocupação com a questão do risco do contrato e a preocupação com a execução eficiente do contrato. O grande objetivo é você chegar até o final do contrato e, se tudo der certo, devidamente cumprido. Naturalmente que intercorrências vão acontecer e a chance de você ter uma inexecução contratual sempre vai existir, mas a nova lei de licitações se preocupa em minorar esses riscos ou evitar risco de inexecução contratual. Isso aparece em vários momentos, mas eu vou aqui, de maneira mais genérica, trazer duas tendências que a nova lei consagra e que vão nessa linha de alocação de riscos. A nova lei traz várias tendências. Uma tendência é a tendência do planejamento. A nova lei de licitações fala do princípio do planejamento, e não só de um princípio, ela traz instrumentos para a efetivação de um planejamento adequado. Então, ela não fica só no discurso, ela traz instrumentos, como, por exemplo, o plano de contratações anual, o estudo técnico preliminar, fala do projeto básico, termo de referência, nomes que nós já conhecíamos, e, ao tratar da etapa do planejamento, o artigo 18 da nova lei de licitações fala expressamente que, no planejamento, a alta administração tem que levar em conta os riscos pelos eventos que podem ocorrer durante a execução do contrato. Então, isso na fase de planejamento, na fase interna da licitação. Isso deve constar, inclusive, obrigatoriamente do projeto básico ou termo de referência. Então, na etapa de planejamento, já tem essa preocupação com o risco, né? E também uma outra tendência que eu destaco, que vai nessa linha do risco, da alocação de risco e preocupação em mitigar risco, é a preocupação da nova lei com a governança e com a integridade nas contratações públicas. A nova lei fala muito em governança, né, gestão por competências, fala em segregação de funções, linhas de defesa, né, de controle nas licitações e contratações públicas. Há uma preocupação muito grande com a integridade, exigência de criação de programa de integridade por empresas em contratos de grande vulto e incentivo à criação de programas de integridade em contratos de menor vulto. Então, a governança, para ela realmente ocorrer, para ela ser implementada, ela depende de uma alocação ou de uma gestão eficiente de riscos. Então, não à toa, eu mencionei no início da minha fala a portaria do Ministério da Economia 8678, de 2021, quando eu falei da definição de risco, e eu disse que essa portaria fala de governança. É uma portaria que fala de governança e, em vários momentos, a portaria trata da questão do risco, porque não dá para pensar em governança sem pensar em gestão e alocação, regulação de riscos. E aí, dentro desse contexto de governança e busca de melhor alocação de riscos, a nova lei fala desse tema em vários momentos, mas eu destacaria o artigo 22 e também o artigo 103 da Lei 14.133. E o que a gente percebe é a incorporação no texto legal de algumas sugestões que parcela da doutrina já apresentava. A gente tinha, na legislação anterior, uma preocupação com a alocação e divisão de riscos nos contratos de concessão. Na Lei de Parceria Público-Privada, Lei de PPP, a Lei 11.079/2004, falava da repartição objetiva de riscos. Então, no contrato de PPP, é comum você encontrar um documento, geralmente anexado ao edital e incorporado ao contrato, que se chama matriz de riscos, mas não era comum, eu disse, em outros contratos. O que vai mudar agora? A nova lei de licitações, ela trata da matriz de riscos. A lei de 2021 fala de matriz de riscos, define matriz de riscos como uma cláusula contratual que vai alocar riscos entre as partes. Na nova lei de licitações, a matriz de riscos é obrigatória em alguns casos e facultativa em outros. Então, ela é obrigatória, a matriz de riscos, nos contratos de grande vulto. Grande vulto, a lei definiu como acima de R$200 milhões, esse valor já foi atualizado 2 vezes.
E também é obrigatória a matriz de riscos para contratações integradas e semi-integradas, né? Na contratação integrada, a característica básica é que o projeto básico e o projeto executivo, tudo vai ser elaborado pela empresa, pelo particular e não pelo Estado. E na contratação semi-integrada, a empresa que elabora o projeto executivo, mas o projeto básico ele é apresentado pelo Estado. Em relação à contratação de grande vulto, onde a matriz de risco é obrigatória, aqui é um tema polêmico, mas me parece que é razoável sustentar que essa norma da lei de licitações ela é uma norma específica e não geral. Não na questão de obrigar a matriz de riscos em contratos de grande vulto, mas na definição do que é grande vulto, né? Então, me parece que se a nova lei de licitações fala em contratos de acima de R$200 milhões, levou em conta a realidade do governo federal. Mas municípios e estados, na minha opinião, podem legislar de maneira a definirem valores menores do que seria grande vulto, porque isso incentivaria, inclusive, a utilização da matriz de riscos e, portanto, a governança e a eficiência nas contratações. Então, vários estados estão legislando dessa forma, adotando essa tese. Por exemplo, Mato Grosso, recentemente, entendeu que contrato de grande vulto é acima de R$50 milhões. Então, essa é uma tese polêmica, mas, enfim, é uma posição que eu tenho sustentado. E aí, dentro da alocação de riscos, da matriz de riscos, o que a gente percebe na nova lei ainda, como eu disse, uma incorporação de uma visão doutrinária, que não é uma alocação de riscos lotérica. Não é jogar para cima cartinhas e pegar a primeira cartinha que cai na sua mão. A alocação de riscos ela tem que ser levada a sério. É isso que é a mudança de cultura. E levada a sério, diz a lei, significa o seguinte: você tem que justificar a alocação de riscos. Você tem que estabelecer parâmetros para essa alocação. Então, por exemplo, a lei diz que se determinado evento, determinado risco, pode ser segurado, pode ser objeto de um seguro, da contratação de um seguro, que esse risco seja colocado para o particular. Ele consegue contratar um seguro e minorar o seu risco. Já os eventos que não podem ser segurados pelo particular, em regra, ficariam nas mãos do Estado. E essa é uma tese que eu sempre sustentei nas concessões, porque na lei de concessão lá não tem um parâmetro muito claro sobre a divisão objetiva de riscos na PPP, só fala a repartição objetiva de riscos. O que eu dizia, e outros autores, né, como o saudoso Marcos Juruena Vilela Souto e outros autores também, o que nós dizíamos é que, olha, essa alocação tem que ser levada a sério. Então, se, por exemplo, o Estado sabe que tem um risco dele próprio, o Estado, né, praticar atos que vão gerar reflexos no contrato, uma alteração unilateral do contrato, um fato do príncipe, um fato da administração, que vai repercutir no equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que esse risco seja assumido pelo Estado e que não seja colocado na mão do particular. Porque, numa visão ingênua, alguém poderia pensar, Rafael, mas se eu sou o Estado, eu vou pensar em mim. Vou colocar todo o risco do negócio jurídico no colo do particular. Só que essa é uma visão ingênua, porque tem uma regra econômica que diz que todo o risco é precificado. Ao fazer isso, você vai pagar mais caro pelo seu contrato e o seu contrato não vai ser necessariamente eficiente. Então, isso é uma mudança de cultura, isso não é tão simples, tá? Mas o que eu quero dizer é que, em resumo, a nova lei de licitações, a Lei 14.133, nesse ponto do risco, ela avança bastante. Ela traz não só a matriz de riscos, mas traz outros instrumentos para minimizar riscos nos contratos. Eu falei do dispute board, e só para mencionar um outro exemplo, o seguro-garantia. O seguro-garantia na nova lei de licitações é um seguro-garantia que pode ser do estilo performance bond, e que é aquele seguro-garantia em que, na obra, a seguradora assume a obrigação de terminar a obra caso a contratada não termine. Então, ao invés de você pagar um prêmio, um valor, né, no seguro-garantia na nova lei de licitações, se a empresa, a empreiteira, não executa a obra, o poder público pode acionar a seguradora, e a seguradora é que vai ter que contratar uma empresa para terminar a obra. O importante é terminar a obra, para tentar evitar aquele problema que o TCU apontou de cerca de 1/3 de obras paralisadas no Brasil. E, para fechar, eu dou 3 destaques aqui, ou 3 sugestões, pontos focais aqui para a gente pensar, levar para casa e aprofundar em relação à questão do risco. Primeiro ponto, me parece, para a gente ter uma alocação eficiente de riscos nos contratos administrativos, primeiro ponto é a importância de cláusulas planejadas e claras e com a possibilidade de negociação e renegociação entre as partes ao longo do contrato.
Então, aqui eu destaco a importância da negociação, da mediação, do dispute board, da arbitragem nos contratos administrativos. Uma segunda questão é o incentivo à performance contratual. A nova lei, assim como fazia a legislação de concessão, prevê a remuneração variável de acordo com o desempenho do contratado. O incentivo econômico que isso gera é incentivar o contratado a ser o mais eficiente possível na execução do seu contrato, porque se ele for mais eficiente, ele vai receber uma remuneração maior. Aquela cenourinha que fica na frente do coelho, cada vez que o coelho chega perto, ele dá uma mordida. E a terceira questão, o terceiro ponto, é a relevância, como eu disse, das garantias contratuais. Eu falei do seguro-garantia performance bond, mas a importância das garantias contratuais e de uma fiscalização efetiva dos contratos administrativos, e a nova lei se preocupa bastante em falar da fiscalização. Então, para fechar, eu queria trazer uma frase do Kant. Immanuel Kant dizia que a gente avalia a inteligência de um homem pela quantidade de incertezas que ele pode suportar. E adaptando para o contrato administrativo, acho que a gente pode avaliar a eficiência de um contrato administrativo pela quantidade de incertezas que ele pode administrar. Muito obrigado. Agradecendo a brilhante exposição do Rafael, aliás, sempre brilhante, vamos passar logo para a apresentação do professor José Gabriel de Almeida. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a PGM, a pessoa do Dr. Daniel Bucar, do Dr. Arícia, que infelizmente não pode estar hoje aqui, pelo generoso, gentil e fraterno acolhimento que nos proporciona aqui. Gostaria de agradecer também aos nossos colegas franceses por terem feito a viagem até aqui, nossa terra, nossa querida terra, terem vindo aqui discutir e se dispor a discutir conosco sobre temas que, do meu ponto de vista, são tão interessantes. O meu tema acabou ficando um pouco perdido neste aqui, porque eu tive que fazer uma troca com a professora Rosângela, porque eu falaria de tarde, mas ela tem um compromisso agora de manhã, e a gente achou que não ia dar tempo. E eu falarei sobre o risco como um elemento do direito de empresa. E prometo ser breve, porque eu tenho a consciência que eu sou o último obstáculo entre os senhores e o almoço, e, portanto, quanto mais tempo eu falar, maior será a fome, e a gente sabe, os nossos amigos franceses sabem, o resultado da fome custou a cabeça, o pescoço ao Luís XVI e à Rainha Maria Antonieta, e eu não quero que o meu pescoço siga igual sorte dos reis da França, apesar de eu não ter nada de rei. Mas, enfim, vamos lá. A guisa de introdução, eu acho que nós vivemos hoje um momento muito interessante, no qual a atividade econômica está à procura de um novo fundamento para o direito de empresa. Eu acho que é sinal desse esgarçamento do conceito de empresa a progressiva extensão dos institutos do direito de empresa às situações que não cabem no conceito tradicional de empresa. Um dos casos típicos, claros disso, é a extensão da possibilidade da recuperação judicial a associações e a sociedades não empresárias. A redação da Lei de Falências e Recuperação é cristalina. Artigo 1º, esta lei disciplina a recuperação judicial, recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Porém, nós temos visto, nos últimos anos, recuperação judicial de hospitais, de universidades, clube de futebol, antes da lei da Sociedade Anônima do Futebol, até sociedades cooperativas já foram bater à porta para pedir a recuperação judicial, e todos nós nos lembramos do caso da Unimed de Petrópolis, que essa recuperação judicial foi deferida, o pedido foi deferido pelo juiz, ainda que depois tenha havido alguma uma reconsideração disso.
Também é exemplo disso, e temos que olhar para dentro de nós próprios, o caso das sociedades de advogados. Tá? Já se discute no Poder Judiciário brasileiro se as sociedades de advogados não teriam as características de uma sociedade empresária, para fins de apuração dos haveres dos seus ex-sócios. Ora, o Estatuto da Advocacia expressamente determina que estas sociedades não são sociedades empresárias. Na mesma linha desse esgarçamento conceitual, nós já assistimos à transformação de associações sem fins lucrativos em sociedades empresárias, sem haver alteração substancial da sua atividade. O caso típico, Bolsa de Valores. A antiga Bovespa, hoje B3, era uma associação sem fins econômicos, sem atividade econômica, foi transformada numa sociedade empresária sem mudar rigorosamente nada da sua atividade. Então, eu creio que tudo isso demonstra que o conceito que nós temos de empresa e de direito da empresa está hoje debaixo de de uma necessidade de reformulação. E para a gente pensar um pouquinho o que é que poderia ser a reformulação do conceito de empresa, eu proponho fazermos juntos uma caminhada no tempo, para atender aos imperativos acadêmicos franceses, que dizem que os trabalhos têm que ser divididos em duas partes, cada uma delas divididas em duas subpartes. Eu proporia que nós fizéssemos uma primeira parte relativa ao tempo que vai da Idade Média até ao final do século XIX, e uma segunda etapa que começa no século XX, apesar de fazer aqui publicamente o meia-culpa, porque eu sei que é contrário, isto é uma solução de facilidade, porque na Academia Francesa a divisão não se faz pelo tempo, mas sim pelas questões jurídicas. Mas, enfim, é o que eu creio que é mais fácil, torna mais fácil a compreensão dos propósitos ou da discussão. Se a gente olha surgimento do direito de empresa, ou daquilo que nós hoje chamamos de direito de empresa, o direito comercial, lá na Idade Média é o direito dos comerciantes. Tá? A Idade Média é o direito dos comerciantes, o direito daquele que começa a comerciar, a levar as mercadorias de um feudo para o outro, etc. e tal. E nós temos, portanto, nessa situação, um vazio normativo, porque, obviamente, em primeiro lugar, os senhores feudais não tinham uma preocupação com a organização jurídica da atividade comercial. A atividade comercial era encarada por eles sob um ponto de vista fiscal, sob um ponto de vista de recebimento de alguma coisa. Então, quando o comerciante ia participar da feira, ele tinha que pagar um valor. Até hoje, inclusive, os comerciantes continuam pagando um valor à prefeitura. Se a gente for na feira livre, a única coisa que tem em comum em todas as barracas é a licença concedida que está lá pendurada na barraca. Tá? Todos nós também pedimos um alvará de localização. Tudo isso são reminiscências dessa ideia que havia à volta da atividade comercial. E, portanto, à luz desse vazio legislativo, o comerciante começa a criar as suas próprias normas, começa a adotar condutas reiteradas com a consciência da sua obrigatoriedade. Bingo, chegamos, portanto, à norma consuetudinária. Então, o direito empresarial nasce nessa característica de um direito consuetudinário criado pelos comerciantes. É a lex mercatoria, temos exemplos disso até hoje, com os incoterms, que são publicados e definidos pela Câmara de Comércio Internacional. E só para lembrar que a antiga lei de registro mercantil, a Lei 4.726 de 65, dizia lá no seu artigo 50, parágrafo 6º, tratava reconhecia o caráter obrigatório dos costumes mercantis, dizendo somente 3 meses após a publicação tornar-se obrigatório, quando for o caso, o uso ou a prática mercantil.
Os comerciantes podiam se reunir, definir uma prática e registrar essa prática na junta comercial. Tá? Hoje não é mais o caso, a lei não fala isso, e, inclusive, há vários anos eu fui uma vez à junta comercial, pedi, e o livro estava em branco. O livro das práticas mercantis mostrava que há muito tempo isso não era mais usado. Mas, enfim, o direito comercial, portanto, surge na Idade Média como direito do comerciante. É um direito que se define do ponto de vista subjetivo, é o direito aplicável àqueles que exercem a atividade comercial. E assim vamos na Idade Média, até que, em 1789, acontece uma coisa, no dia 14 de julho, queda da Bastilha, Revolução Francesa. Revolução Francesa, primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a Revolução Francesa faz é pôr fim às corporações. E há um decreto, o decreto de Allard, francês, de 2 e 17 de março de 1791, que cria o princípio da liberdade do comércio e indústria, determinando que será livre a qualquer pessoa de fazer qualquer negócio ou exercer qualquer profissão, arte ou métier que ela considerará adequado. Tá? Então, depois essa lei de Allard é completada pela chamada Lei Le Chapelier, mas, enfim, acaba-se as corporações. Acabadas as corporações, surge um problema. Como é que nós vamos definir agora o direito comercial? Porque a definição do direito comercial é a definição do campo de aplicação do direito comercial. A quem vai se aplicar o direito comercial? O problema resolve-se com o surgimento da teoria dos atos de comércio. O direito comercial não se define mais pelo comerciante, ele se define pela atividade. Tá? E aí surge a teoria dos atos de comércio, desenvolvida, aparece no Código Comercial Napoleônico, do começo do século XIX, e nós temos uma teoria que se cristaliza basicamente no seguinte: comerciante é aquele que pratica o ato de atividade comercial, é a atividade de intermediação praticada com habitualidade e intuito de lucro. E por aí vamos, o mundo se define entre os comerciantes, aqueles que exercem estes atos de comércio, e aqueles não comerciantes, que naquela época eram fundamentalmente aqueles que exerciam ou tiravam rendimento de uma atividade fundiária, que eram os proprietários de terras agrícolas. E o mundo vai dessa maneira, e se nós observarmos, essa forma de dividir o mundo corresponde também à divisão social. Tá? Até o começo da Revolução Industrial, a atividade econômica estava dividida entre comerciantes e proprietários fundiários, e estava dividida entre duas grandes classes sociais, os senhores da aristocracia, que eram ligados à terra, e os senhores do comércio, que eram os comerciantes. Então, mais uma vez, o direito representava ou traduzia a sociedade. E aí foi durante todo o século XIX, mas concomitantemente começa a aparecer, e aqui acaba a primeira parte, começamos a segunda parte, começa a aparecer uma tensão gerada pela Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, ela modificou o equilíbrio entre comerciantes e proprietários fundiários. Apareceu uma nova atividade econômica, que era a atividade industrial. E o que nós vamos fazer dessa atividade industrial? Começa essa Revolução Industrial na Inglaterra, desenvolve-se, vai se desenvolvendo, etc. E como é que eu vou classificar a atividade industrial? Ela é uma atividade comercial? Não, porque não é uma atividade de intermediação. Tá? Ela está mais próximo da atividade fundiária, porque da mesma maneira que o agricultor lança à terra uma semente e um tempo depois recolhe uma espiga de milho, tá? Da mesma maneira eu entro numa máquina uma determinada matéria-prima e sai um produto final diferente. Só que acontecia que os industriais não queriam ser subordinados ao direito civil. Tá?
sem demérito nenhum para os inúmeros civilistas, mas o direito civil não oferecia uma coisa que na época era fantástica e que hoje a gente acha completamente absurdo alguém achar que isso era um privilégio, mas o direito civil não oferecia a possibilidade de falir. Tá? Se a gente olha os livros antigos de direito comercial, aparece lá: a falência é o privilégio do comerciante. Eu, quando estava na faculdade e li isso, eu disse: não é possível. O sujeito errou ao escrever isso. Como é que alguém pode dizer que a falência é o privilégio de alguém? Mas era. Porque, antigamente, o devedor respondia não apenas com os seus bens, mas com a sua pessoa. Tá? A dívida se transmitia de pais para filhos. Os filhos trabalhavam para pagar as dívidas do pai. Quantas vezes nós não lemos esta frase nos livros, nos romances, etc. Tá? O industrial não queria o direito civil, queria o direito comercial, mas havia uma incoerência conceitual porque a atividade industrial não era uma atividade de intermediação. Começa a surgir a ideia, então, de uma novidade. Vamos usar o conceito de empresa. Tá? Então, vamos criar o conceito de atividade empresária, e esta atividade empresária vai cobrir a atividade comercial, a atividade industrial, a prestação de serviços, etc. e tal, e vai cobrir tudo isso. E os grandes, os primeiros, talvez, a conceituar isso, são os italianos, e todos nós lembramos a teoria do ato de comércio, substituída pela teoria da empresa, na redação do artigo 2082 do Código Civil Italiano de 1942. É empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para o fim de produção ou troca de bens e serviços. Tá? Na mesma linha, aqui no Brasil, fez muito sucesso a teoria dos perfis da empresa de Asquini, de Alberto Asquini. Tá? E isso acabou se refletindo no nosso Código Civil, no artigo 966, que diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E aqui vale a pena recordar que o nosso código é de 2002, mas, a bem da verdade, os conceitos doutrinários são da década de 50 e 60, porque traduz, o código é de 1970, e traduz as discussões que existiam no Brasil na década de 50 e 60. Se nós pegarmos o índice da revista forense ou da revista dos tribunais das décadas de 50 e de 60, nós vamos ver todas as discussões na área empresarial que estão lá, refletidas e solucionadas pelo Código Civil de 2002. Tá? Bom, então, a gente chega e trazemos este conceito. Mas quando a gente olha para este conceito, está lá: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Será que isso basta para definir o que é uma empresa? A bem da realidade, não. Não. Um exemplo muito simples. O empregado de uma loja de roupas, ele é um empresário? Tá? Este empregado exerce profissionalmente, a sua profissão é vender roupas, é ser vendedor, uma atividade econômica, a venda de roupas, organizada para a circulação de bens, a venda de roupas entre o cliente e a loja. Eu posso dizer: o senhor é, então, um empresário? Não. O que falta a esta pessoa? O que falta a esta pessoa é um elemento essencial, que é o risco. Ele não exerce esta atividade sob risco. Quem corre o risco é o patrão dele. Tá? E aí, quando a gente começa a olhar o direito à empresa e o direito empresarial como o direito do risco, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Tá? Em primeiro lugar, o empregado e o patrão passam a ter uma relação diferente. Tá? E, a bem da verdade, o risco sempre esteve presente na atividade empresária. Se nós olharmos, por exemplo, a história do direito societário, as pessoas costumam olhar o direito societário como a agregação de recursos, o sujeito que está juntando recursos para exercer uma atividade. Mas eu acho que a história do direito societário é, pelo contrário, a história da limitação do risco. Em vez do comerciante individual correr o risco sozinho,
ele chama um sócio para exercer atividades com ele, de maneira que o risco será repartido entre eles. Doutor Rafael e eu fomos sócios, se a dívida for de 1.000, não sou eu que vou pagar essa dívida de 1.000 sozinho, o doutor Rafael vai pagar comigo essa dívida de 1.000. Se além do doutor Rafael tiver o doutor Frederico, olha só, melhorou a minha situação, eu não respondo mais por 1.000, eu vou responder por 300, se a doutora Francine for, melhor ainda é 250, tá? Então, a história do direito societário é a história da limitação da responsabilidade do comerciante individual e do empresário individual, tá? Além disso, a gente tem também, obviamente, a falência, tá? E todas a ideia é presente, é a ideia do risco, tá? E se nós olharmos, inclusivamente, a nossa Constituição, está lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? É o risco. Tá? Se nós olharmos o artigo 170, que trata da ordem econômica e define como um dos princípios da ordem econômica a livre concorrência, o que é que nós temos também? O risco. Tá? Então, o que nós hoje podemos concluir é que, a bem da verdade, a atividade empresária ela pode ser conceituada como uma atividade econômica exercida sob o risco do sucesso ou insucesso, e o empresário, seja ele individual ou coletivo, sociedade, associação, o que a gente quiser, sociedade simples, etc., é aquele que corre o risco do exercício da atividade econômica. É isso que, no fundo, talvez defina o que seja empresa, defina o que seja o direito empresarial. Deixam de ser relevantes tanto a natureza dessa atividade, se é uma atividade fundiária, se é uma atividade comercial, se é uma atividade industrial, se é uma atividade de serviço, se é uma atividade de tecnologia, se é uma atividade profissional liberal, intelectual, cultural, qualquer outra. Deixa de ser importante. Como deixa também de ser importante a forma como esta atividade é exercida. Se ela é exercida diretamente por uma pessoa natural, se ela é exercida por uma empresa individual de responsabilidade limitada, por uma sociedade empresária simples, cooperativa, associação, ou mesmo uma empresa pública. Tá? A característica comum, a grande multinacional e a pequena padaria, ao gigante plantador de soja e ao autônomo que vende amendoim no sinal de trânsito, é o risco do exercício da atividade econômica. Tá? Obviamente que o risco implica alguns problemas e, entre eles, algumas loucuras que cometem aqueles que exercem a atividade empresarial. Tá? Ou seja, mas talvez as loucuras sejam aquilo que as pessoas nunca se arrependem, não é isso? Como se dizem os franceses, les folies sont les seules choses dont je ne regrette pas. Então, mas esta loucura talvez tenha que ser temperada ainda por um segundo elemento, pode ser objeto do colóquio do próximo ano, que é, não, aliás, já tivemos um colóquio sobre isso, talvez esta questão do risco tenha que ser completado por um segundo conceito, que é o conceito de mercado. O direito de empresa seria, ou será, o direito do risco e o direito do mercado. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradeço ao doutor Almeida aqui a brilhante exposição, falou aqui do risco, tentou me colocar numa parceria aqui, passar o risco dele para mim, mas eu já disse que não sei se o Rafael vai aceitar. Meramente teórico. Teórico. Mas é muito importante tudo que ele colocou, né? O Brasil não lida bem com o empresário, né? Não entende que a atividade empresarial é sujeita a risco. Quantas histórias a gente não conhece de sócios de empresas que, em vários ramos do direito, acabam implicando o patrimônio pessoal dos sócios, né, nessa empreitada de risco, na seara trabalhista, né, Ana Paula? Isso é muito comum.
né? O juiz trabalhista acha que o empresário, o dono da empresa, seja ele qualquer percentual que tenha na empresa, tem que arcar com seus bens e outras loucuras da mesma índole. Mas é sempre bom ouvir esse tipo de reflexão. E talvez seja uma das questões do porquê o Brasil não consegue chegar a patamares como o dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente escuta com a maior tranquilidade ouvir falar de empresários quebrando e se erguendo novamente. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o cara quebrou uma vez e já era. Eu lembro sempre do Barão de Mauá, quebrou lá atrás, ele lutou, parece que pagou todas as dívidas, mas um cara com aquele tamanho, né, se fosse dos Estados Unidos, ele teria se erguido, teria continuado a empreender. Aqui, quebrar é um pecado. Então a gente vai, dito isso, vamos fazer uma pausa, às 14 horas nós retornamos. Obrigado.